Meu nome é João Carlos e hoje moro aqui em São Luís. Trabalho numa empresa de contabilidade e levo uma vida normal de cidade grande. Mas tenho uma história da minha infância que nunca consegui esquecer, por mais que tenha tentado. Aconteceu quando eu tinha 8 anos, lá na roça, no interior do Maranhão. Muita gente vai achar que é invenção, coisa de criança com imaginação fértil. Mas eu garanto que cada detalhe que vou contar é verdade. Era 1987 e eu estava passando as férias de julho na casa da minha avó Benedita, no povoado de Bacabal Mirim, município de Bacabal. Minha avó era uma mulher pequena, mas de personalidade forte, daquelas que conheciam todos os segredos da mata e todos os remédios que a natureza podia oferecer. Ela tinha nascido e crescido naquela região, filha de índios Guajajara com portugueses, e carregava na memória histórias e conhecimentos que vinham de muito longe. A casa dela ficava numa propriedade de uns 10 hectares, bem no meio da mata. Era uma casa simples, de taipa, com telhado de palha de babaçu, mas confortável. Tinha uma varanda grande na frente, onde ficávamos conversando no final da tarde, e um quintal extenso, onde ela criava galinhas, patos e alguns porcos. Ao redor da casa, a mata fechada se estendia por quilômetros, cortada apenas por algumas trilhas que levavam às propriedades vizinhas. Eu adorava aquelas férias na roça. Era uma liberdade que eu não tinha na cidade. Podia correr pela mata, subir em árvores, pescar no igarapé que passava perto da casa, ajudar minha avó a cuidar dos animais. Era um mundo completamente diferente do que eu conhecia em São Luís. Minha avó sempre me alertava sobre os perigos da mata. Não era só cobra, onça ou outros animais que eu devia temer. Segundo ela, havia coisas na floresta que eram muito mais perigosas que qualquer bicho. Ela falava sobre curupiras, matinta-pereiras, boitatás e uma infinidade de outros seres que, segundo ela, habitavam aquelas terras desde muito antes dos brancos chegarem. Seu avô tinha sido pajé, ela sempre contava, e tinha lhe ensinado a respeitar a mata e a se proteger das coisas ruins que moravam nela. Enquanto eu estivesse com ela, nada de mal aconteceria. Mas eu nunca deveria ir sozinho para a mata, principalmente depois que escurecesse. Eu sempre obedecia. Tinha muito respeito pela minha avó e, além disso, aquelas histórias me davam um medo danado. Foi numa tarde de terça-feira, bem no meio das férias, que tudo começou. Era uma tarde quente e abafada, típica do inverno maranhense. Eu estava ajudando minha avó a colher mandioca no roçado quando ouvimos um som estranho vindo da mata. Era um choro de criança, baixinho, mas constante. Vinha de algum lugar na floresta, na direção oposta à trilha que levava ao povoado. Chamei a atenção da minha avó para o som e ela parou de cavar para escutar. O choro continuava, sempre na mesma intensidade, sempre vindo da mesma direção. Ela ficou com uma expressão preocupada e me explicou que aquilo não era choro de criança comum. Criança de verdade não chora assim, sempre igual, sempre na mesma altura. Aquilo era outra coisa. Ficamos escutando por mais alguns minutos. O som realmente era estranho. Era como se alguém tivesse gravado o choro de uma criança e estivesse tocando em volume baixo, sempre igual, sem variação. Minha avó decidiu que devíamos ir embora dali. Não era bom ficar por perto quando essas coisas começavam. Voltamos para casa, mas o choro continuou. Durante toda a tarde, dava para ouvir aquele som baixinho vindo da mata. Minha avó ficou inquieta, andando de um lado para o outro, resmungando orações em latim, misturado com palavras que eu não entendia. Quando perguntei o que era aquilo, ela me explicou que não sabia ao certo, mas não era coisa boa. Tinha alguma coisa na mata que estava nos chamando. E quando essas coisas chamam, é porque querem alguma coisa. Às vezes querem ajuda, ela disse. Às vezes querem fazer mal. O problema é que a gente nunca sabe qual das duas até ser tarde demais. O choro continuou até o anoitecer. Depois parou, como se alguém tivesse desligado um rádio. Naquela noite, minha avó fez questão de benzer a casa toda. Acendeu velas, queimou ervas,
Fez orações em volta da propriedade. Eu a acompanhei, curioso e um pouco assustado. Ela me explicou que isso protegeria a casa, mas se saíssemos dali, a proteção não viria junto. Perguntei o que aconteceria se não saíssemos, e ela respondeu que ficaríamos seguros. Mas às vezes a gente não tem escolha. Às vezes a gente tem que ir. Não entendi o que ela quis dizer com isso, mas não perguntei mais nada. Fomos dormir e eu passei a noite inteira sonhando com choros na mata. Na manhã seguinte, o choro voltou. Mesma hora, mesmo lugar, mesmo tom. Era como se fosse um despertador sobrenatural. Perguntei para minha avó por que não parava e ela me explicou que era porque a gente não tinha atendido. Quando essas coisas chamam e a gente não vai, elas insistem. E vão insistir até conseguir o que querem. Quando perguntei o que elas queriam, ela disse que só havia um jeito de descobrir. A gente teria que ir lá ver o que era. Senti um frio na barriga quando ela disse que era perigoso, mas que às vezes ignorar é mais perigoso ainda. Se a gente não fosse, essa coisa podia vir até nossa casa, e ali era nosso território. Lá na mata, pelo menos, a gente podia fugir se precisasse. Passamos a manhã toda nos preparando. Minha avó separou várias ervas, fez uns saquinhos com pós, que ela guardava em potes de barro, encheu uma garrafa com água benta. Também pegou um terço velho, de madeira escura, que tinha pertencido ao avô dela. Esse terço tinha sido benzido pelo avô, quando ele ainda era pajé, ela me explicou, antes dele se converter ao catolicismo. Tinha proteção dos dois lados, do índio e do cristão. Por volta das 2 da tarde, quando o sol estava mais forte, saímos de casa. Minha avó disse que era melhor ir durante o dia, quando nossa força estava maior e a força das coisas ruins estava mais fraca. Seguimos na direção de onde vinha o choro. Não havia trilha, então tivemos que abrir caminho no meio da mata, desviando de cipós, galhos baixos e buracos no chão. A mata maranhense é densa, fechada. As árvores são altas e formam uma cobertura que deixa o chão sempre na penumbra, mesmo durante o dia. O ar é úmido, pesado e tem sempre aquele cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. É bonito, mas também é intimidador, principalmente quando você está procurando algo que não deveria existir. Caminhamos por quase 1 hora, sempre seguindo o som do choro, que ia ficando mais forte conforme nos aproximávamos. Minha avó ia na frente, abrindo caminho com um facão, e eu seguia logo atrás, tentando não fazer barulho. Foi quando chegamos numa clareira pequena que vimos a casa. Era uma casa velha, de taipa, com o telhado meio caído e as paredes cobertas de musgo. Devia ter sido abandonada há muito tempo, porque a mata já estava começando a tomar conta. Cipós subiam pelas paredes, galhos entravam pelas janelas sem vidro, e o chão ao redor estava coberto de folhas secas. Mas o mais impressionante não era o estado da casa, era a quantidade de marimbondos. A casa estava literalmente coberta de marimbondos. Milhares deles, voando ao redor da construção, entrando e saindo pelas janelas e buracos nas paredes. O zumbido era ensurdecedor, muito mais alto que o choro que tínhamos ouvido. Minha avó sussurrou que aquela era a casa de marimbondo. Ela conhecia o lugar de ouvir falar. O avô tinha lhe contado sobre essa casa quando ela era criança. Tinha dito que era um lugar amaldiçoado, que ninguém devia chegar perto. Perguntei por que tinha tanto marimbondo, e ela me explicou que eles estavam protegendo alguma coisa, ou alguém. Foi aí que percebemos que o choro estava vindo de dentro da casa. Ficamos parados na borda da clareira, observando a casa e tentando entender o que estava acontecendo. Os marimbondos voavam em padrões estranhos, como se estivessem fazendo uma dança ao redor da construção. E o choro vinha claramente de dentro da casa, mais alto agora que estávamos perto. Comentei com minha avó que tinha alguém lá dentro, e ela concordou, mas disse que não era alguém vivo. Quando perguntei como ela sabia, me explicou que pessoa viva não consegue ficar no meio de tanto marimbondo sem ser picada até a morte. E o comportamento dos insetos não era normal. Ela estava certa.
Os marimbondos voavam em círculos perfeitos, como se estivessem seguindo uma coreografia. E apesar da quantidade absurda deles, nenhum vinha na nossa direção. Era como se houvesse uma barreira invisível que os mantinha ao redor da casa. Falei que devíamos ir embora e minha avó concordou, mas se fôssemos embora agora, essa coisa continuaria chamando. E podia ser que da próxima vez ela viesse até nossa casa. Perguntei então o que faríamos e ela decidiu que primeiro faríamos uma proteção. Depois tentaríamos descobrir o que essa coisa queria. Ela começou a tirar as coisas que tinha trazido da bolsa de palha. Espalhou um pó branco ao nosso redor, formando um círculo. Depois acendeu umas ervas que começaram a soltar uma fumaça com cheiro forte, meio doce, meio amargo. Isso nos protegeria, ela me explicou. Enquanto estivéssemos dentro daquele círculo, nada de ruim podia nos tocar. Mas se saíssemos do círculo, a proteção acabaria. Por isso não podíamos sair dali, não importa o que acontecesse. Ela pegou o terço do avô e começou a rezar. Não era o Pai Nosso nem a Ave Maria que eu conhecia. Era uma oração diferente, numa língua que misturava português com palavras indígenas. Enquanto ela rezava, os marimbondos começaram a ficar agitados. O zumbido ficou mais alto, mais agressivo, e eles começaram a voar mais rápido ao redor da casa. E o choro parou. De repente, silêncio total. Nem choro, nem zumbido, nem barulho de vento nas árvores. Era como se a mata inteira tivesse parado para escutar. Comecei a falar, mas minha avó me fez sinal para ficar quieto. Foi então que vimos a figura na porta da casa. Era uma mulher. Ou pelo menos tinha a forma de uma mulher. Estava parada na soleira da porta nos olhando. Usava um vestido branco, longo, que parecia estar molhado, grudado no corpo. O cabelo era comprido, preto, e também parecia molhado, cobrindo parte do rosto. Mas o mais assustador era que ela não tinha pés. O vestido terminava no chão, mas não dava para ver pés embaixo dele. Era como se ela estivesse flutuando alguns centímetros acima do chão. Minha avó me alertou para não olhar diretamente para ela e não responder se ela falasse comigo. A figura começou a se mover na nossa direção. Não caminhava, deslizava, como se estivesse sobre rodas invisíveis. Os marimbondos se afastavam conforme ela passava, abrindo caminho. Quando chegou mais perto, pude ver o rosto dela. Era o rosto de uma mulher jovem, bonita, mas com os olhos completamente brancos, sem pupila. E estava sorrindo, um sorriso largo, que mostrava dentes perfeitos, mas que não tinha nada de alegre. Era um sorriso frio, predatório. A figura perguntou quem éramos e por que tínhamos vindo ali. Minha avó não respondeu. Continuou rezando, segurando o terço com força. A entidade disse que sabia quem minha avó era, que ela era neta do pajé Antônio e que ele a conhecia bem. Disse que ele tinha lhe contado sobre minha avó, que ela tinha o dom, que sabia se proteger das coisas da mata. Minha avó parou de rezar por um segundo, mas logo voltou. A figura continuou falando, dizendo que minha avó tinha trazido uma criança inocente, e que isso era uma delícia. Foi aí que minha avó falou pela primeira vez, dizendo que a coisa não podia me tocar, que eu estava protegido. A figura riu, uma risada baixa, mas que ecoou pela mata inteira. Perguntou por quanto tempo estaríamos protegidos. Disse que não podíamos ficar ali para sempre, e quando saíssemos, ela estaria esperando. Minha avó perguntou o que ela queria, e a resposta foi sempre a mesma coisa. Companhia, alguém para ficar com ela naquela casa. Alguém para conversar, para brincar. Ela estava sozinha há tanto tempo. Quando minha avó perguntou por que ela não ia embora, por que ficava ali, a figura explicou que aquele era seu lugar, que tinha morrido ali, que tinha sido enterrada ali, e que ali ficaria até encontrar alguém para ficar com ela. Minha avó quis saber como ela tinha morrido, e a figura contou sua história. Morava naquela casa com o marido. Ele era um homem violento, que bebia muito e a agredia. Um dia ele a matou. Afogou no poço que ficava atrás da casa. Depois, enterrou o corpo no quintal e fugiu.
Quando perguntada sobre os marimbondos, ela explicou que tinham vindo depois. Fizeram ninhos na casa, tomaram conta do lugar, eles a protegiam, faziam companhia, mas não era suficiente. Ela precisava de gente de verdade. Minha avó ficou pensativa e ofereceu ajuda para que ela encontrasse paz. Perguntou se, caso a ajudássemos, ela pararia de chamar as pessoas. A figura quis saber como poderiam ajudá-la e minha avó sugeriu dar um enterro digno para o corpo dela, fazer as orações certas, deixar a alma descansar. A figura riu de novo, mas dessa vez a risada era amarga. Disse que o corpo já tinha virado pó há muito tempo e a alma não queria descansar. Queria vingança. Minha avó perguntou vingança contra quem, já que o marido provavelmente estava morto. A resposta foi terrível. Vingança contra qualquer um, contra o mundo, contra os vivos que podiam ir e vir como queriam, enquanto ela ficava presa ali. Foi aí que entendi que não havia negociação possível. Aquela coisa não queria ajuda. Queria apenas arrastar outras pessoas para sua solidão e amargura. E pelo jeito que ela olhava para mim, eu era o alvo principal. A figura continuou ali, parada na borda do nosso círculo, nos observando com aqueles olhos brancos e vazios. O tempo parecia ter parado. Não havia vento, não havia som de pássaros, nem mesmo o zumbido dos marimbondos. Era como se estivéssemos numa bolha de silêncio no meio da mata. Perguntei para minha avó quanto tempo podíamos ficar ali. E ela me disse que seria até o pó acabar, e ele não duraria muito mais. Olhei para o chão e vi que o círculo branco que ela tinha feito estava começando a se desfazer. O vento que tinha voltado a soprar estava levando o pó embora aos poucos. A figura percebeu também e comentou que não demoraria muito. Quando a proteção acabasse, seríamos dela. Falei para minha avó que precisávamos fazer alguma coisa, e ela estava concentrada, mexendo na bolsa, procurando algo. Tirou um saquinho pequeno, de pano vermelho, e começou a abrir. Ela me perguntou se eu lembrava das histórias que contava sobre o avô. Se lembrava que ele era pajé antes de virar católico. Disse que eu sabia que ele conhecia os rituais antigos, os rituais que os índios usavam para se proteger dos espíritos ruins. Ela tirou do saquinho um pó escuro, quase preto, que tinha um cheiro forte de terra e raízes. Me explicou que aquilo era paricá, uma planta sagrada que o avô usava nos rituais. Ele tinha lhe ensinado como usar, mas disse que só devia usar em último caso. Perguntei se esse era o último caso e ela confirmou que era. Ela espalhou o pó preto por cima do pó branco, reforçando o círculo. Imediatamente, senti uma energia diferente no ar. Era como se uma barreira invisível tivesse ficado mais forte ao nosso redor. A figura recuou alguns passos e disse que isso não adiantaria, que minha avó não tinha poder suficiente para bani-la. Minha avó concordou que não tinha poder para banir a entidade, mas tinha poder para mantê-la longe de nós. Ela começou a cantar. Não era uma música que eu conhecia. Era um canto gutural, primitivo, que parecia vir de muito fundo do peito. As palavras eram numa língua que eu nunca tinha ouvido, mas que de alguma forma me soava familiar, como se fosse uma memória ancestral. Enquanto ela cantava, os marimbondos começaram a ficar agitados de novo. Mas dessa vez, em vez de voarem ao redor da casa, começaram a voar ao redor da figura. Era como se estivessem confusos, sem saber a quem obedecer. A figura gritou para minha avó parar, dizendo que ela não sabia o que estava fazendo. Mas minha avó continuou cantando. O canto foi ficando mais alto, mais intenso, e eu senti como se a mata inteira estivesse respondendo. As árvores começaram a balançar mesmo sem vento. Pássaros que estavam em silêncio começaram a cantar. Era como se a natureza estivesse acordando de um sono profundo. A figura começou a recuar mais, se afastando do nosso círculo. Os marimbondos estavam cada vez mais agitados, voando em todas as direções, como se tivessem perdido o controle. A entidade gritou que minha avó estava quebrando o equilíbrio, que estava mexendo com forças que não entendia. Minha avó parou de cantar por um momento e olhou diretamente para a figura. Disse que entendia muito bem, que o avô tinha lhe ensinado que existem lugares na mata que pertencem aos espíritos.
mas também tinha lhe ensinado que existem espíritos que não pertencem a lugar nenhum. Espíritos que se perderam, que se corromperam, que se tornaram uma ameaça para os vivos. A figura protestou, dizendo que tinha direito de estar ali, que tinha morrido naquele lugar. Minha avó replicou que ela tinha morrido ali, mas não tinha descansado ali, que se agarrara à raiva, ao ódio, à sede de vingança. E isso a transformara numa coisa que não era nem viva nem morta, numa coisa que só trazia sofrimento. Ela voltou a cantar, mas agora o canto era diferente, mais suave, mais melancólico. Era como uma canção de ninar, mas carregada de uma tristeza profunda. A figura parou de recuar. Ficou parada, ouvindo o canto, e pela primeira vez vi lágrimas escorrendo pelos olhos brancos. A entidade começou a dizer que só queria algo, mas a voz falhou. Minha avó disse que sabia o que ela queria, que queria justiça, queria que alguém pagasse pelo que fizeram com ela. Mas a justiça não vem da vingança, e a paz não vem de arrastar outros para o sofrimento. A figura perguntou então o que deveria fazer, e agora a voz era de uma mulher comum, assustada e perdida. Minha avó respondeu que ela devia deixar ir, deixar a raiva ir embora. Perdoar não porque ele merecia, mas porque ela merecia ser livre. A figura ficou em silêncio por um longo tempo. Os marimbondos tinham parado de voar e estavam pousados nas árvores, como se estivessem esperando uma decisão. Finalmente, ela disse que não sabia como fazer isso. Minha avó ofereceu ajuda, disse que podia fazer um ritual de passagem. Mas a entidade tinha que querer, tinha que escolher ir embora. A figura perguntou para onde iria se fosse embora, e minha avó explicou que iria para o lugar onde todas as almas vão quando estão prontas para descansar, para o lugar onde não há dor, nem raiva, nem solidão. A figura me olhou e perguntou se eu ficaria bem. Minha avó garantiu que eu ficaria bem, que todos ficariam bem, que ela não precisaria mais chamar ninguém para ali. A figura assentiu lentamente e disse que queria ir embora. Minha avó começou a preparar o ritual. Tirou da bolsa várias coisas que eu nunca tinha visto. Pedras pequenas de cores diferentes, penas de pássaros, raízes secas e um chocalho feito de cabaça. Ela me disse que eu a ajudaria, mas que tinha que fazer exatamente o que ela mandasse, sem questionar. Primeiro, faríamos uma oferenda para a mata, pedindo permissão para os espíritos da floresta para fazer o ritual ali. Ela espalhou as pedras coloridas ao redor do nosso círculo, cada uma numa posição específica. Depois, acendeu umas ervas que soltaram uma fumaça azulada. Minha avó falou alto, pedindo permissão aos espíritos da mata para fazer um ritual de passagem naquele lugar sagrado. Pediu proteção e orientação para ajudar uma alma perdida a encontrar o caminho da paz. O vento voltou a soprar, mas agora era um vento suave, quase carinhoso. As árvores balançaram como se estivessem concordando. Então ela disse para a figura que ela precisava contar sua história verdadeira, seu nome, como tinha vivido, como tinha morrido, tudo. A figura se aproximou um pouco mais, mas ainda manteve distância do nosso círculo. Ela disse que se chamava Joana, Joana Maria da Silva. Tinha nascido em 1923, numa fazenda perto dali. Casou com 16 anos com um homem chamado Antônio, que parecia bom no começo, mas que mudou depois do casamento. Ela contou toda a história. Como o marido bebia, como ele a agredia, como ela tentou fugir várias vezes, mas sempre foi trazida de volta. Como numa noite de 1945, depois de uma briga violenta, ele a arrastou para o poço atrás da casa e a afogou. Ele enterrou o corpo no quintal e disse para todo mundo que ela tinha fugido com outro homem. Ninguém procurou por ela, ninguém questionou a versão dele. Minha avó perguntou se ela tinha ficado ali desde então, e Joana confirmou. No começo, só queria que alguém soubesse a verdade, queria que alguém encontrasse o corpo e lhe desse um enterro digno. Mas com o tempo, a raiva foi crescendo. E quando a raiva cresceu demais, ela começou a querer que outras pessoas sofressem como ela sofreu. Sobre os marimbondos,
Ela explicou que apareceram alguns anos depois da morte. Fizeram ninhos na casa, tomaram conta do lugar. Ela achava que eles sentiam sua presença e a protegiam, ou talvez ela os controlasse sem perceber. Minha avó assentiu e perguntou onde estava o corpo. Joana disse que estava atrás da casa, perto do poço. Tinha uma mangueira grande lá. Ele a enterrara embaixo da árvore. Minha avó perguntou se ela queria que encontrássemos os ossos e dessemos um enterro digno. Joana ficou em silêncio por um momento. Depois disse que não queria mais nada deste mundo. Só queria ir embora. Minha avó começou a balançar o chocalho, fazendo um ritmo lento e hipnótico. Depois começou a cantar de novo, mas agora era um canto diferente. Era uma canção de despedida, de libertação. Enquanto ela cantava, algo começou a mudar ao redor de Joana. Uma luz suave, dourada, começou a aparecer atrás dela. Era como se uma porta estivesse se abrindo numa dimensão que eu não podia ver completamente. Minha avó perguntou se ela estava vendo a luz, e Joana disse que sim, que era bonita. Minha avó disse então para ela ir, atravessar a luz. Do outro lado ela encontraria paz. Joana começou a se mover na direção da luz. Conforme se aproximava, sua forma foi ficando mais transparente, mais etérea. Ela agradeceu, olhando para minha avó. Agradeceu por ter ajudado ela a lembrar que era mais que sua raiva. Minha avó desejou que ela fosse em paz, que encontrasse do outro lado tudo que não teve ali. Joana entrou na luz e desapareceu. A luz também desapareceu, e de repente a mata voltou ao normal. Os pássaros voltaram a cantar, o vento voltou a soprar normalmente, e os marimbondos simplesmente voaram embora. Em poucos minutos, não havia mais nenhum marimbondo ao redor da casa. Eles tinham partido, como se sua missão tivesse terminado. Perguntei se tinha acabado, e minha avó confirmou. Joana tinha encontrado o caminho. Saímos do círculo de proteção e caminhamos até a casa. Agora que não havia mais marimbondos, dava para ver que era realmente uma construção antiga, abandonada há décadas. As paredes estavam cobertas de musgo, o telhado tinha vários buracos e a mata estava começando a tomar conta. Fomos até os fundos da casa e encontramos o poço que Joana tinha mencionado. Era um poço de pedra, antigo, com a boca coberta por tábuas apodrecidas, e ao lado havia uma mangueira enorme, centenária. Minha avó apontou para a base da árvore e disse que ali devia estar o corpo. Perguntei se não íamos cavar, e ela respondeu que não precisava mais. Joana não queria mais nada deste mundo. Os ossos podiam ficar onde estavam. A alma já tinha ido embora. Voltamos para casa no final da tarde, caminhando em silêncio pela mata. Eu estava processando tudo o que tinha acontecido, tentando entender como minha avó tinha conseguido fazer aquilo. Perguntei como ela tinha aprendido a fazer isso, e ela me explicou que o avô tinha lhe ensinado. Que ele dizia que todo mundo tem um pouco de pajé dentro de si. Só precisa aprender a escutar a voz da mata e a respeitar os espíritos que moram nela. Perguntei se eu também tinha e ela disse que sim, que tinha visto como eu me comportei lá. Não tive medo quando devia ter coragem, não falei quando devia ficar quieto. Eu tinha o dom. Disse que não queria ser pajé e ela riu. Explicou que não precisava ser pajé para usar o dom. Podia ser qualquer coisa que quisesse, mas sempre teria essa conexão com o mundo espiritual. E um dia, quando fosse mais velho, talvez precisasse usar isso para ajudar alguém, como ela fez naquele dia. Naquela noite, dormimos tranquilos. Não houve choro na mata, não houve barulho estranho. A casa de Marimbondo tinha voltado a ser apenas uma casa abandonada no meio da floresta. No dia seguinte, alguns vizinhos vieram visitar minha avó. Disseram que tinham ouvido um barulho estranho na mata na tarde anterior, como se fosse um canto ou uma reza muito alta. Minha avó disse que tinha sido só ela fazendo umas orações para proteger a propriedade. Eles aceitaram a explicação e foram embora. Mas eu sabia que ela tinha feito muito mais que orações. Tinha libertado uma alma que estava presa há mais de 40 anos. Passei o resto das férias na casa da minha avó, mas nunca mais ouvimos o choro na mata. A casa de Marimbondo continuou lá,
mas agora era realmente só uma casa abandonada. Os marimbondos nunca mais voltaram. Anos depois, quando eu já era adulto, voltei àquele lugar com alguns amigos. A casa ainda estava lá, mas estava completamente tomada pela mata. As paredes tinham desabado, o telhado tinha caído e a floresta tinha reclamado o terreno. Não havia nada de sobrenatural no lugar. Era apenas mais um pedaço de mata, como qualquer outro. Minha avó morreu quando eu tinha 15 anos, levando consigo todos os segredos que o avô pajé tinha lhe ensinado. Mas antes de morrer, ela me deu o terço dele, o mesmo que tinha usado na casa de marimbondo. Ela disse que um dia eu podia precisar, e quando esse dia chegasse, eu saberia o que fazer. Guardo o terço até hoje, numa gaveta da minha mesa de trabalho aqui em São Luís. Nunca precisei usar e espero nunca precisar. Mas às vezes, quando estou sozinho no escritório à noite, pego o terço e lembro da tarde em que ajudamos uma alma perdida a encontrar o caminho da paz. E lembro das palavras da minha avó. Todo mundo tem um pouco de pajé dentro de si. Só precisa aprender a escutar. Se você um dia ouvir choros estranhos na mata, se encontrar lugares que parecem assombrados, lembre-se da história de Joana. Nem sempre os espíritos querem fazer mal. Às vezes, eles só estão perdidos, presos entre dois mundos, precisando de alguém que os ajude a seguir em frente. E se você tiver coragem e sabedoria suficientes, talvez possa ser essa pessoa. Talvez possa ser o pajé que eles estão esperando. Me chamo Ricardo e trabalho há 15 anos como assistente social aqui no Recife. Nunca imaginei que um trabalho voluntário durante a pandemia mudaria completamente minha visão sobre certas coisas que acontecem neste mundo. Tem gente que vai dizer que é loucura, que é estresse, que é qualquer coisa menos o que realmente foi. Mas eu estava lá, eu vivi cada momento do que vou relatar. Em 2020, quando a pandemia chegou com força total no Brasil, muita gente ficou sem trabalho, sem renda, sem ter o que comer. Aqui no Recife não foi diferente. As comunidades mais carentes foram as que mais sofreram e várias ONGs se organizaram para distribuir cestas básicas e ajudar como dava. Eu me voluntariei numa dessas organizações, que atendia principalmente as comunidades da zona norte da cidade. Meu trabalho era simples. Chegava de manhã cedo no ponto de distribuição, ajudava a organizar as cestas, fazia o cadastro das famílias e entregava os mantimentos. Era um trabalho pesado, mas gratificante. Ver o alívio no rosto das pessoas quando recebiam aquela ajuda não tinha preço. O ponto de distribuição ficava numa praça pequena, no bairro de Água Fria, bem ao lado do cemitério de Santo Amaro. Era um lugar meio isolado, mas estratégico, porque atendia várias comunidades ao redor. A praça tinha umas árvores grandes que davam sombra, uns bancos de concreto e uma vista direta para o muro do cemitério, que era alto e pintado de branco, mas já meio descascado pelo tempo. Trabalhávamos sempre de terça a sábado, das 7 às 15. Eu chegava cedo, ajudava a montar as mesas, organizava as cestas por ordem de chegada e ficava responsável por uma das filas de atendimento. Era uma rotina que eu já conhecia bem e gostava de fazer. Foi numa quinta-feira do final de julho que eu a vi pela primeira vez. Estava sendo um dia normal de distribuição. Tinha bastante movimento, umas 20 famílias na fila e a gente estava conseguindo atender todo mundo sem muito atraso. Era por volta das 10 horas da manhã quando reparei nela. Uma menina pequena, devia ter uns 7 ou 8 anos, estava parada do lado do muro do cemitério, meio escondida atrás de uma árvore. Usava um vestido branco meio amarelado, daquele simples de algodão, e estava descalça. O cabelo era castanho, meio despenteado, como se ela tivesse acabado de acordar. O que mais me chamou a atenção foi o jeito que ela olhava para a gente. Não era um olhar de criança curiosa. Era um olhar, como posso explicar? Era um olhar de quem tinha fome, muita fome.
Continuei atendendo as famílias, mas de vez em quando dava uma olhada na direção dela. A menina continuava lá, sempre na mesma posição, sempre com aquele olhar fixo na comida que estávamos distribuindo. Por volta das 11 horas, quando a fila diminuiu um pouco, resolvi ir falar com ela. Peguei uma das cestas que tinha sobrado e caminhei na direção do muro. Cumprimentei a menina e perguntei se ela estava sozinha. Ela me olhou sem responder. De perto, pude ver que estava muito magra, com as bochechas fundas e os olhos grandes demais para o rosto. Mas o que mais me impressionou foi o sorriso. Quando me viu se aproximando com a cesta, ela sorriu. Mas não era um sorriso normal de criança. Era um sorriso estranho, muito largo, mostrando todos os dentes, mas sem alegria nos olhos. Era como se ela estivesse forçando aquele sorriso, como se fosse uma máscara. Perguntei se ela estava com fome e ofereci a cesta para ela. Ela assentiu com a cabeça, mas não falou nada. Pegou a cesta com as duas mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e continuou sorrindo daquele jeito estranho. Quis saber onde estavam as pessoas que cuidavam dela, evitando usar a palavra paz. Ela apontou para o cemitério. Perguntei se elas estavam lá dentro, achando que talvez fossem coveiros ou funcionários do cemitério. Ela assentiu de novo, ainda sorrindo. Perguntei por que ela não estava com elas, mas dessa vez ela não respondeu. Só ficou me olhando com aquele sorriso fixo no rosto. Comecei a me sentir desconfortável. Tentei mais uma vez perguntando qual era o nome dela. Maria, disse ela finalmente. A voz era baixinha, quase um sussurro. Perguntei se ela precisava de mais alguma coisa, se tinha algum lugar para ficar. Ela balançou a cabeça, indicando que não. Depois, sem mais nenhuma palavra, virou as costas e caminhou na direção do portão do cemitério. Eu fiquei observando até ela desaparecer atrás do muro. Voltei para o ponto de distribuição com uma sensação estranha. Havia algo de muito errado com aquela menina. A magreza extrema, o vestido sujo, o fato de estar sozinha e principalmente aquele sorriso que não saía da minha cabeça. Comentei com a dona Lúcia, coordenadora do projeto, sobre a menina. Ela disse que conhecia a Maria, que a menina aparecia ali de vez em quando, sempre pedindo comida. Coitadinha, devia ser filha de algum funcionário do cemitério, ou talvez morasse numa das casas ali perto. Perguntei sobre ela ter dito que as pessoas que cuidavam dela estavam no cemitério, e dona Lúcia disse que devia trabalhar lá mesmo. Tinha muita gente que morava nos fundos dos cemitérios, principalmente os coveiros e os zeladores. Fiquei mais tranquilo com a explicação da dona Lúcia. Fazia sentido. Provavelmente a menina era filha de algum funcionário do cemitério e estava passando necessidade por causa da pandemia. Mas aquele sorriso continuava me incomodando. Na sexta-feira, ela apareceu de novo. Mesma hora, mesmo lugar, mesmo vestido branco amarelado e o mesmo sorriso estranho. Desta vez eu já estava preparado. Tinha trazido uma blusa infantil na minha mochila, uma peça que sobrou de uma doação anterior que não conseguimos distribuir. Quando vi que ela estava usando exatamente o mesmo vestido da terça-feira, pensei que seria uma boa ação oferecer a blusa. A menina claramente precisava de mais roupas. Cumprimentei Maria e ofereci a blusa para ela. Ela sorriu ainda mais largo e pegou a peça. Mas dessa vez, reparei numa coisa que me deixou intrigado. Suas mãos estavam geladas, geladas demais, mesmo para uma manhã de inverno no Recife. Perguntei se ela estava bem e ela assentiu, mas não falou nada. Quis saber se as pessoas que cuidavam dela estavam bem e ela assentiu novamente. Quando perguntei se elas sabiam que ela vinha ali pedir ajuda, ela ficou me olhando por um tempo, sem responder. Depois, sussurrou que elas não podiam sair. Achei a resposta estranha e perguntei o que ela queria dizer com isso. Maria me explicou que elas ficavam lá dentro, sempre. Pensei que talvez fosse por causa do trabalho. Coveiros e zeladores às vezes ficam muito tempo dentro dos cemitérios, principalmente durante a pandemia, quando tinha muito movimento. Perguntei por que ela não ficava com elas e sua resposta me deu arrepios. Eu posso sair,
Eu posso ir onde quiser. Havia algo na forma como ela falou que me assustou. Não era o que ela disse, mas como disse. Com uma satisfação estranha, como se fosse uma vantagem que ela tinha sobre as pessoas que cuidavam dela. Quis saber se ela ia à escola, e ela balançou a cabeça negativamente. Quando perguntei por que não, sua resposta foi ainda mais estranha. Não preciso mais. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas ela não respondeu. Pegou a blusa, sorriu mais uma vez e caminhou de volta para o cemitério. Fiquei pensando naquela conversa o resto do dia. Não preciso mais. Que resposta estranha para uma criança dar sobre escola. E aquela satisfação quando disse que podia sair, que podia ir onde quisesse. Na terça-feira da semana seguinte, ela apareceu novamente. Mesma rotina, vestido branco, pés descalços, sorriso estranho, mas dessa vez reparei em mais detalhes. O vestido, que eu achava que estava sujo, na verdade estava manchado. Manchas escuras, como se fosse terra ou lama. E havia um cheiro estranho vindo dela. Não era cheiro de sujeira comum. Era um cheiro doce, doce demais, como cheiro de flores murchas. Chamei por Maria e me aproximei dela. Comentei que ela parecia doente, muito pálida. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e sorriu, dizendo que estava bem, melhor do que nunca. Insisti perguntando se tinha certeza e ela disse que estava feliz, muito feliz. E realmente parecia feliz, mas era uma felicidade estranha, como se ela soubesse de alguma coisa que eu não sabia, como se tivesse um segredo. Perguntei se eu podia conhecer as pessoas que cuidavam dela. Disse que gostaria de falar com elas, ver se precisavam de mais ajuda. O sorriso dela ficou ainda mais largo e ela me disse que elas gostariam muito de me conhecer, muito mesmo. Perguntei se ela podia me levar lá e ela respondeu que não naquele dia, mas que logo, logo eu conheceria elas. Tinha certeza. Havia algo na forma como ela disse isso que me fez sentir um frio na barriga. Não era um convite, era quase uma promessa. Ou uma ameaça. Ela se afastou, mas dessa vez, antes de entrar no cemitério, virou para trás e acenou para mim. E continuou sorrindo. Aquele sorriso estava começando a me assombrar. Depois daquele encontro, não consegui parar de pensar na menina. Havia algo muito errado com toda aquela situação e eu precisava descobrir o que era. Na quarta-feira, cheguei mais cedo no ponto de distribuição e resolvi dar uma volta pelo cemitério antes de começar o trabalho. Queria ver se encontrava a Maria ou as pessoas que cuidavam dela. Queria entender melhor a situação. O cemitério de Santo Amaro é antigo, dos anos 1850. Tem aquela arquitetura típica dos cemitérios do século XIX, com jazigos de mármore, estátuas de anjos e muitos túmulos família. É um lugar bonito, mas pesado, principalmente de manhã cedo, quando ainda tem neblina entre os túmulos. Entrei pelo portão principal e comecei a caminhar pelas alamedas. Procurava por alguma casa de funcionário, algum lugar onde a Maria e as pessoas que cuidavam dela pudessem estar morando. Mas não encontrei nada, só túmulos mausoléus e mais túmulos. Resolvi perguntar para o seu Joaquim, o porteiro do cemitério, sobre a menina. Perguntei se ele conhecia uma menina chamada Maria, de uns 7 ou 8 anos, que usava vestido branco e ficava sempre por ali. Ele me olhou com uma expressão estranha e repetiu minha descrição, como se estivesse tentando processar a informação. Expliquei que ela tinha dito que as pessoas que cuidavam dela trabalhavam no cemitério. Seu Joaquim ficou em silêncio por um tempo, me olhando como se estivesse tentando decidir se devia falar alguma coisa. Finalmente ele me disse que no cemitério não trabalhava nenhuma família com criança. Só ele que era porteiro e o seu Antônio, que era coveiro. E os dois eram solteiros. Comentei que ela tinha dito que as pessoas que cuidavam dela ficavam lá dentro, que não podiam sair. Seu Joaquim franziu a testa, achando aquilo uma coisa estranha de se dizer. Perguntei se ele nunca tinha visto uma menina de vestido branco por ali, e ele hesitou de novo.
Me disse que trabalhava ali há mais de 20 anos e que de vez em quando via umas coisas que não sabia explicar, principalmente de manhã cedo ou no final da tarde. Quis saber que tipo de coisas, e ele me contou sobre sombras que se moviam entre os túmulos, vozes que chamavam o nome dele quando não tinha ninguém por perto. E que sim, às vezes via uma menina de vestido branco caminhando entre os jazigos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Perguntei o que ele achava que era aquilo, e sua resposta me deixou ainda mais assustado. Seu Joaquim me disse que não gostava de falar sobre essas coisas, mas que cemitério é lugar de gente que já se foi. E às vezes, algumas dessas pessoas não conseguem ir embora completamente. Quando tentei perguntar se ele estava dizendo que a Maria era um espírito, ele me interrompeu. Disse que não estava afirmando nada, só que, se fosse eu, tomaria cuidado. Principalmente se ela começasse a aparecer em outros lugares, fora do cemitério. Saí da conversa com seu Joaquim ainda mais preocupado. Se a Maria não era filha de funcionário do cemitério, quem era ela? E por que estava sempre ali, sempre com fome, sempre com aquele sorriso estranho? Naquela tarde resolvi pesquisar sobre o cemitério na internet. Queria saber se havia alguma história, algum caso de criança que tivesse morrido ali, alguma coisa que explicasse a presença da Maria. Foi aí que encontrei. Numa matéria de jornal de 2019, li sobre um acidente que tinha acontecido bem perto do cemitério. Uma menina de 8 anos, chamada Maria da Conceição, tinha sido atropelada na rua que passava em frente ao cemitério. Ela estava brincando na calçada quando um carro perdeu o controle e subiu na calçada. A menina morreu na hora. Foi enterrada no próprio cemitério de Santo Amaro. A matéria tinha uma foto dela. Era exatamente a mesma menina que eu vinha encontrando. O mesmo rosto, o mesmo cabelo, a mesma idade. Só que na foto do jornal ela estava sorrindo de forma normal. Um sorriso alegre, de criança feliz. Muito diferente daquele sorriso estranho que eu conhecia. Senti um frio percorrer todo o meu corpo. A Maria, que eu vinha ajudando há semanas, estava morta há mais de 1 ano. Mas como isso era possível? Eu tinha conversado com ela, tinha entregado comida e roupas para ela, tinha visto ela pegar as coisas e levar embora. Como uma pessoa morta podia fazer tudo isso? Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando em cada detalhe dos nossos encontros. As mãos geladas, o cheiro doce de flores murchas, aquele sorriso estranho, a forma como ela falava sobre as pessoas que não podiam sair. E principalmente a promessa que ela tinha feito. Logo, logo você vai conhecer elas. O que ela quis dizer com isso? Na quinta-feira, não fui trabalhar. Estava muito abalado com a descoberta sobre a Maria e precisava de um tempo para processar tudo aquilo. Será que eu estava louco? Será que tinha imaginado tudo? Ou realmente estava conversando com o espírito de uma menina morta? Passei o dia em casa tentando encontrar uma explicação lógica para tudo. Talvez fosse outra menina com o mesmo nome e aparência parecida. Talvez a matéria do jornal estivesse errada. Talvez eu estivesse confundindo as coisas. Mas no fundo, eu sabia que não era nada disso. Eu sabia que a Maria que eu conhecia não era uma pessoa viva. À noite, estava assistindo televisão quando ouvi a campainha tocar. Eram quase 22 horas e eu não esperava ninguém. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era ela. A Maria estava parada na frente da minha porta, com o mesmo vestido branco amarelado, o mesmo sorriso estranho. Mas agora, vendo ela ali, na frente da minha casa, longe do cemitério, tudo ficou ainda mais assustador. Ela chamou meu nome com aquela voz baixinha e pediu para eu abrir a porta. Meu coração disparou. Como ela sabia meu nome? Como ela sabia onde eu morava? Perguntei o que ela estava fazendo ali, sem abrir a porta. Ela respondeu que tinha vindo me buscar, que as pessoas que cuidavam dela queriam me conhecer. Quis saber como ela tinha descoberto onde eu morava, e sua resposta me deu arrepios. Ela disse que sabia muitas coisas, sabia onde eu morava, onde eu trabalhava, e que eu tinha medo dela. Tentei negar que tinha medo, mas ela insistiu que sim. Disse que não precisava ter medo, que gostava de mim.
que eu tinha sido gentil com ela, tinha lhe dado comida quando estava com fome. Falei que ela precisava ir embora, que já era tarde e não deveria estar ali. Ela perguntou por que não, inclinando a cabeça para o lado. Lembrou que podia ir onde quisesse, como tinha me dito antes. Perguntei onde estavam as pessoas que cuidavam dela, e ela disse que estavam esperando ela e esperando eu também. Disse que não iria a lugar nenhum, mas ela respondeu com uma certeza que me deu arrepios. Disse que mais cedo ou mais tarde eu iria, todo mundo ia. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. A menina continuou falando, me explicando que eu tinha sido a primeira pessoa gentil com ela depois que veio morar no cemitério. Que eu tinha lhe dado comida, conversado com ela, me preocupado com ela. Por isso ela me escolheu. Perguntei para que ela me escolheu e a resposta me gelou. Para ser meu amigo, para sempre. A forma como ela disse para sempre me fez gelar. Havia uma promessa sinistra naquelas palavras. Disse que ela precisava ir embora e não voltar mais. Ela respondeu que não podia, que agora que sabia onde eu morava, viria sempre. Toda noite, até eu aceitar ir com ela. Perguntei para onde e ela me explicou que era para o cemitério, para as pessoas que cuidavam dela, para ficar com elas, para sempre. Senti um terror profundo tomar conta de mim. Aquela menina morta queria me levar para o cemitério, queria que eu ficasse lá com ela e com as pessoas que cuidavam dela, para sempre. Disse com firmeza que não iria, mas ela repetiu que sim, que se eu não fosse por bem, ela faria eu ir por mal. Perguntei como, e o sorriso dela ficou ainda mais sinistro. Disse que eu veria. E então, sem mais nenhuma palavra, ela virou as costas e caminhou rua abaixo. Eu fiquei observando pela janela até ela desaparecer na escuridão. Naquela noite não consegui dormir nem um minuto. Ficava imaginando a Maria voltando, batendo na porta, tentando entrar. E pior, imaginando o que ela quis dizer com fazer você vir por mal. Nos dias que se seguiram, a Maria começou a aparecer em todos os lugares onde eu ia. Na sexta-feira, quando saí para trabalhar, ela estava parada na esquina da minha rua. Só ficou me olhando e sorrindo enquanto eu passava de carro. No sábado, quando fui ao supermercado, a vi no estacionamento. Mesma posição, mesmo sorriso. No domingo, quando fui visitar minha mãe, ela estava na frente da casa dela. Minha mãe não a viu, só eu conseguia vê-la. Era como se ela estivesse me seguindo, me vigiando, esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Na terça-feira, voltei ao trabalho no ponto de distribuição. Estava nervoso, mas precisava manter a rotina. Talvez, se eu ignorasse a Maria, ela parasse de me perseguir. Mas ela apareceu como sempre, só que dessa vez estava diferente. O vestido branco estava mais sujo, mais amarelado. O cheiro doce de flores murchas estava mais forte, e o sorriso estava ainda mais largo, mostrando dentes que pareciam estar escurecendo. Ela se aproximou e perguntou se eu tinha trazido comida para ela. Respondi que não, tentando manter distância. Ela quis saber por que não, já que eu sempre trazia. Disse que agora eu sabia quem ela era. O sorriso dela ficou ainda mais sinistro. Perguntou se eu sabia mesmo, e quem ela era. Respondi que ela era Maria da Conceição, que tinha morrido atropelada em 2019, que estava enterrada no cemitério. Ela começou a rir, uma risada baixa, mas que foi ficando mais alta, mais estridente. Disse que muito bem, que eu tinha descoberto, e perguntou o que eu faria agora. Respondi que ia ignorá-la, fingir que ela não existia. Ela parou de rir e disse que eu não conseguiria, porque ela não deixaria. Perguntei o que ela queria de mim, e ela repetiu o que já tinha dito. Queria que eu fosse com ela. Queria que eu fosse amigo dela, para sempre. Perguntei o que aconteceria se eu não quisesse, e sua resposta me assustou. Ela disse que faria minha vida um inferno, que apareceria na minha casa toda noite, que me seguiria onde eu fosse, que me faria ter pesadelos, que me faria ficar louco. Quis saber por que estava fazendo aquilo comigo. E ela me explicou, porque eu tinha sido gentil com ela, e porque estava sozinha. As pessoas que cuidavam dela estavam no cemitério, mas não podiam sair. Ela podia,
mas não tinha ninguém para brincar, ninguém para conversar, até eu aparecer. Argumentei que eu era adulto e ela era criança, que não podíamos ser amigos do jeito que ela queria. Ela insistiu que podíamos sim, que se eu fosse com ela para o cemitério, poderíamos brincar para sempre, que eu viraria igual a ela e nunca mais nos separaríamos. Finalmente entendi o que ela queria. Ela queria me matar. Queria que eu morresse para ficar com ela no cemitério, como um espírito para sempre. Disse com toda a firmeza que consegui reunir que não iria. Ela respondeu que sim, e pela primeira vez, o sorriso sumiu do rosto. Disse que se eu não fosse, ela faria coisas muito ruins acontecerem comigo e com as pessoas que eu amava. Perguntei que tipo de coisas, e ela disse que eu veria. Ela virou as costas e caminhou de volta para o cemitério. Mas antes de desaparecer, gritou que eu tinha 3 dias para decidir. Fiquei parado ali, tremendo, sabendo que minha vida tinha acabado de virar um pesadelo. Os 3 dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Na primeira noite, a Maria apareceu na minha janela. Ficou lá fora, batendo no vidro, sorrindo, chamando meu nome. Não consegui dormir nem 1 minuto. Na segunda noite, ela conseguiu entrar na casa, não sei como. Mas quando acordei às 3 horas da manhã, ela estava parada no pé da minha cama, me olhando. Quando acendi a luz, ela desapareceu. Na terceira noite, ela trouxe companhia. Acordei com o som de crianças brincando na minha sala. Quando fui ver, havia várias crianças de idades diferentes, todas de roupas antigas, todas com aquele mesmo sorriso estranho da Maria. Elas estavam brincando de roda, cantando uma música que eu não conhecia. Maria me explicou que aquelas eram as amigas dela, que também moravam no cemitério e que também queriam brincar comigo. Perguntei desesperado o que elas queriam de mim. Uma das outras crianças respondeu que queriam que eu fosse brincar com elas, para sempre. Perguntei o que aconteceria se eu não fosse, e Maria disse que elas me fariam ir, do jeito que fosse preciso. Foi aí que entendi que não tinha escolha. Ou eu ia por bem, ou elas iam me matar e me levar à força. Mas também entendi outra coisa. Elas eram crianças, crianças mortas, mas ainda assim crianças, e crianças, mesmo mortas, ainda pensam como crianças. Disse que tudo bem, que iria com elas. O sorriso da Maria ficou radiante. Perguntou se era sério, se eu iria mesmo. Confirmei, mas com uma condição. Queria conhecer as pessoas que cuidavam delas primeiro. Queria falar com elas antes de decidir ficar. As crianças se entreolharam. Maria disse que tudo bem, que elas gostariam muito de me conhecer. Disse que então íamos agora, antes que eu mudasse de ideia. A Maria bateu palmas, feliz, e disse que íamos para o cemitério. Saí de casa com elas, sabendo que talvez fosse a última vez que pisaria ali vivo. Mas tinha um plano desesperado, mas que talvez funcionasse. Cheguei ao cemitério de Santo Amaro por volta das 3h30 da madrugada. A rua estava deserta, silenciosa, como se a cidade tivesse esquecido aquele pedaço de chão. Estacionei o carro do outro lado da praça, desliguei os faróis e esperei por alguns minutos. Parte de mim ainda esperava que fosse tudo um pesadelo. Mas então a vi. Maria estava lá, parada em frente ao portão de ferro do cemitério, como se soubesse que eu viria. O vestido branco estava quase cinza agora, manchado de terra. E o sorriso parecia maior, mais distorcido, quase inumano. Ela disse que eu tinha vindo, e eu respondi que queria ver as pessoas que cuidavam dela. Ela assentiu e virou-se sem dizer mais nada. O portão estava trancado com corrente, mas ela passou direto, como se o metal não existisse. Eu tive que escalar o muro lateral, tomando cuidado para não cair entre os túmulos antigos. Dentro do cemitério, a neblina era densa, espessa, como se escondesse mais do que revelasse. A menina caminhava à frente, sem fazer barulho algum. Eu seguia com o coração martelando no peito. Ela me guiou por vielas estreitas, entre jazigos familiares e esculturas antigas, até pararmos em frente a um túmulo simples, com uma cruz de madeira gasta e um nome gravado à mão. Maria da Conceição, 2011 a 2019.
Maria parou diante de 2 túmulos logo ao lado e disse que ali estavam as pessoas que cuidavam dela. Não havia nomes nos outros túmulos, apenas pedras sem identificação, cobertas de musgo. Mas o mais estranho era a temperatura. Ali fazia muito mais frio do que o restante do cemitério. Perguntei por que ela me trouxera ali, e ela me explicou que eu precisava entender. Que elas estavam ali, todas estavam, mas não podiam sair. Só ela podia. Quis saber por quê, e ela respondeu que ainda tinha algo para fazer, que achava que eu era a resposta. Mas agora não sabia mais. Ficamos em silêncio. A neblina ao redor parecia se mover sozinha, formando silhuetas. Senti como se dezenas de olhos me observassem entre os túmulos. Finalmente disse que ela queria que eu ficasse ali, com ela. Maria assentiu. Disse que não estava pronto para morrer. Ela baixou o olhar. Pela primeira vez, seu sorriso desapareceu. O que veio depois foi pior. Lágrimas escorreram pelo rosto pálido, mas sem nenhum som. Apenas uma tristeza profunda. Eu só queria um amigo, disse. Alguém que não tivesse medo. Ela se afastou lentamente, sumindo na neblina sem dizer mais nada. Voltei para casa antes do sol nascer. Não consegui dormir naquela noite, nem nas que vieram depois. Nos dias seguintes, Maria não apareceu mais. Nem na janela, nem na rua, nem no cemitério. Era como se tivesse desistido, ou aceitado. Comecei a passar pelo cemitério de Santo Amaro com frequência, não por curiosidade mórbida, mas por respeito. Sempre deixava uma flor branca no túmulo de Maria, mesmo sem saber se ela ainda estava lá ou se algum dia realmente esteve. Nunca mais vi os olhos dela, nunca mais ouvi sua voz, mas de vez em quando tenho a sensação de que ela ainda me observa de algum lugar, não por maldade, mas como quem olha um velho amigo de longe. E quando o vento sopra entre os túmulos, juraria ouvir uma voz infantil sussurrando meu nome. Só que agora não há mais medo. Só uma melancolia silenciosa e a lembrança de uma criança que só queria não estar sozinha. Depois daquela noite no cemitério, continuei trabalhando como voluntário por mais algum tempo, distribuindo cestas básicas, ajudando quem precisava. Mas agora era diferente. Agora eu sabia que ajudar alguém, às vezes, significa mais do que dar comida ou dinheiro. Às vezes significa dar esperança, dar coragem para seguir em frente. O cemitério de Santo Amaro continua lá, mas agora é realmente um lugar de descanso. Não há mais crianças perdidas vagando entre os túmulos, não há mais espíritos presos ao passado. Às vezes, quando passo em frente ao cemitério, sinto uma brisa suave, como se fosse um aceno de despedida. E sorrio, sabendo que em algum lugar Maria encontrou finalmente a paz que procurava. Aprendi que nem todos os espíritos que encontramos são malignos. Alguns são apenas almas perdidas, que precisam de ajuda para encontrar o caminho. E às vezes, a maior gentileza que podemos fazer é ajudá-las a seguir em frente, mesmo que isso signifique dizer adeus. Se você um dia encontrar alguém que parece estar perdido entre os mundos dos vivos e dos mortos, lembre-se da Maria. Lembre-se que às vezes o que eles mais precisam não é de comida ou abrigo, mas de alguém que os ajude a encontrar coragem para deixar o passado para trás e seguir em direção ao futuro. Porque no final das contas, todos nós, vivos ou mortos, merecemos encontrar nosso lugar de paz. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite que somos capazes de chegar lá. Maria me ensinou isso, e eu sou grato por ter tido a chance de ajudá-la a encontrar finalmente o caminho para casa.